Peraí que eu já vou aparecer aí na frente, tá? Ô. E aí, ele. Já- Elas estavam cantando todas, amigo, todas elas, amigo, aqui. Já- Olha lá, tá vendo? É mentira isso, né? Fala a verdade. E se gosta, enjoa, escuta tanto que enjoa. É, ele ama Kendrick Lamar, né? Nossa, é impressionante. Hã? É, não, eu gosto também. Eu gosto. O The Weeknd, é. Bom dia. Pro pessoal de casa também, bom dia. Gente, segunda aula de química da semana, a gente vai retomar a parte de modelos de estrutura atômica, com fazendo os encerramentos que forem precisos. Tá? A gente já trabalhou toda a teoria de modelos e já começamos a fazer exercícios. Então, eu acredito que só faltam alguns exercícios para a gente terminar. Tá? Na apostila de exercícios, deixa eu pegar ela aqui, peraí. Eu vou tentar não me mexer tanto para que a câmera não se mexa, tá? Página 25. Quer dizer, antes da 25, gente, tem uns exercícios de sala na 22. Confere para mim se a gente já fez. Eu acho que a gente já fez. Já fez. Tá. E da 25. De quem é aniversário? Ah! Peraí. Vamos cantar parabéns? Deixa eu te dar um abraço. Peraí, gente, pessoal de casa, a Mayra tá fazendo aniversário. Vem aqui aparecer só para eles verem quem é que é você. Não, a gente está comemorando aniversário e eles estão em casa. É só para dar um tchau, não é nada, é só para falar, ó, essa é a Mayra, ela tá fazendo aniversário. Vamos. Não, tudo bem, não tem problema, você fica onde você quiser, tá? Só que o parabéns é diferente. A gente vai dividir a sala em duas partes, tá? A primeira é parabéns pra você, rei, nessa data querida. Rei, muitas felicidades. Rei, muitos anos de vida. Rei. Aí na segunda vez é mais rápido e mais forte. E o rei é dando tapa na mesa. Só que, ó, peraí, vamos devagar, não é pra quebrar a mesa, é só dar um tapa, blum. Então é parabéns pra você, blum. Dananana. Entenderam? Duas vezes, tá? E aí no final, e rum, ok? Então vamos lá. Um, dois. Quem vai fazer o parabéns e o rei? Tá bom. Parabéns e rei. Parabéns e rei. Um, dois e já. Parabéns pra você, rei! Nessa data querida, rei! Muitas felicidades, rei! Muitos anos de vida. Parabéns pra você, hey, nessa data querida, hey, muitas felicidades, hey, muitos anos de vida. É isso aí. Parabéns, viu? Nossa, gente, assim, eu vou falar uma coisa, não leva a mal não, tá? Vocês estão tão sem energia. No- Nossa, mas por que que você estava aqui 10 horas da noite? Ah, tá, entendi. Tá. Mas o que que tem a ver o simulado com isso? Não, é que vocês estão sem energia só. Vocês dormiram bem hoje? Pelo cara, não, né? Hã? Ai, não, não fala assim, gente, pelo amor de Deus.
Será que eu pergunto quantos anos ela está fazendo? Desculpa, quantos anos você está fazendo? Parabéns, viu? 22. Vamos começar? Agora sim. Então, acho que é só exercício mesmo da página 25. Confere, gente. A gente acho que não fez nenhum, né? Tá bom. O que que vai acontecer hoje, então, gente? Durante os exercícios, tem várias coisas que eu ainda gostaria de comentar que são meio que complementos da teoria, tá? Então, eu vou procurar fazer os exercícios bem devagar. Página 25, tá, gurizada? Para o pessoal de casa, a mesma coisa. Então, essa aula a gente encerra a parte de modelos atômicos, tá? Se der tempo, a gente entra em tabela periódica, né? O próximo assunto, agora na sequência, né, no cronograma dessa aula da frente, é modelos atômicos terminando, a gente entra em tabela periódica, discute lá a posição dos elementos, propriedades periódicas, tal, e já entra na parte de ligações. Já o octeto, ligação iônica, covalente. É mais ou menos esse o andar dessa frente aqui, tá? Vamos lá. Questão um. Acho que agora acabou lá, né? Acho que agora foi. Frequência. A frequência de uma onda eletromagnética é dada pela expressão V igual a lambda vezes F. Aquela equação que a gente fala muito na ondulatória, né? Peraí, eu tô falando meio alto. Aquela equação que a gente fala bastante na ondulatória. Cada uma dessas letrinhas refere-se a uma coisa da onda. O V é a velocidade. Alô, 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 alô. Oi, oi, oi. O V é a velocidade. Essa letrinha grega aqui, lambda, é o que a gente chama de comprimento de onda. E isso aqui é a propriedade da onda que a gente chama de frequência, tá bem? A frequência para nós, quando a gente fala de luz, é a cor, tá? Então ele começa falando disso, sendo f v a velocidade da onda, lambda o comprimento da onda e f a frequência. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo ou no ar com a velocidade da luz, representada pela letra C. Então ele está dando uma série de informações para a gente. Então, por exemplo, se eu sei que a luz é uma onda, que ela tem as propriedades de uma onda, eu sei que isso equivale a isso aqui, ó. Tá? Tudo bem. Agora ele vai começar a fazer perguntas A, B e C. A. Se um elétron efetua uma transição eletrônica cuja diferença de energia é igual a 2,2 eV, determine a frequência e o comprimento de onda da radiação emitida. Então, essa questão, gente, ela é uma aula de Bohr. Você pode pegar uma aula, você pode pegar essa questão e dar uma aula inteira sobre a teoria de Bohr. Vamos lembrar algumas coisas aqui na teoria de Bohr. Você tem uma órbita eletrônica com uma certa energia lá. E aí o elétronzinho que está nessa órbita, ele está com aquela energia associada a ele. Aí vamos imaginar que eu tenho uma outra órbita de energia maior, E2. E2. O que que o modelo de Bohr prevê? Ele prevê que se o elétron estiver aqui e receber energia, ele vai sofrer uma transição eletrônica associada a essa energia que ele absorveu. Essa energia que ele absorve, ela vale quanto, na verdade? Ela vale E2 menos E1. É a diferença de energia entre os níveis, né? Tá? Isso é o que a teoria de Bohr falava. Tá? Aí ele fala assim, olha, um elétron para sofrer uma transição eletrônica, ele absorveu uma energia, aí ele deu a energia de 2,2 eV. Para quem nunca viu essa unidade EV, pessoal, ela é uma unidade equivalente no sentido do conceito, tá? Ao Joule. É uma unidade de energia.
na física a gente gosta muito de trabalhar com duas unidades de energia em especial, né? Que é o joule e a caloria. Só que quando a gente vai trabalhar com energias muito pequenas, então imagina, você está falando da energia de um elétron para saltar uma órbita. É uma energia tão pequena que cai no mesmo problema que a gente estava discutindo na aula de ontem, no U e do G. O U é para medir massa de átomo. O G é para medir a massa de um monte de átomo, né? Quando eu quero medir a energia de um elétron, eu uso esse trem aqui, ó. Tá? Só para você ter noção, gente, quanto que vale um EV? Olha o tamanho desse negócio. Um EV vale 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. É tipo 0,00019 casinhas depois da vírgula. Tá? Com o 19 lá no final, com o 16 no final. Então, cada elétron. Isso aqui é chamado de elétron volt, tá? Esqueci de falar o nome. Elétron volt. Tá? Oi. Joule. Porque, então, por que eu estou contando tudo isso? É justamente por causa disso. Quando você vai usar o V igual a lambda F, por exemplo, você vai colocar a velocidade da luz aqui, por exemplo. Né? Porque qual que é o lance? A gente vai querer descobrir qual é a cor desse fóton. Porque na hora que esse cara voltar, na hora que esse cara volta, ele vai emitir o quê? Um fóton. Só que lembra que durante esses monte de aula que a gente deu de modelo atômico, eu falei de um tal de Max Planck, e o Max Planck desenvolveu uma teoria que associou ao fóton uma energia e uma frequência. Então, onde o problema vai parar? Né? E aí por isso que a gente precisa da Joule. A gente vai trabalhar tudo com o sistema internacional. O problema vai ser o seguinte: o elétron absorveu esse trem aqui, ó, e pulou para uma órbita mais energética, para o estado excitado. Quando ele retornar para o estado original, quando ele retornar para o estado original, ele vai reemitir esse fóton numa certa frequência. Se eu souber a frequência, eu sei a cor da luz. Entenderam? Então ele vai, no final das contas, o que que ele vai perguntar? Qual é a cor que você vai visualizar aqui? Tá? E a gente vai fazer o cálculo a partir desses raciocínios. Vamos ler a questão que ainda tem coisa para falar aqui, ó. Então ele fala o seguinte, ó: se um fóton sofre uma transição eletrônica cuja diferença de energia é 2,2, determine a frequência e o comprimento de onda da radiação emitida. Aqui, ó. Ele quer o lambda e a frequência, tá? Aí ele deu algumas coisas. Olha o que ele deu. Ele deu a constante de Planck, que é o H, que vale 6,6 10 a menos 34 joule segundo. E deu também que um elétron-volt vale tananã joule. E deu a equação de Planck. Ele deu tudo. Tá? Ele deu tudo. Tá aí. Tá, e aí, gente? Por onde que a gente começa? Qual a primeira coisa que eu preciso fazer para poder fazer conta? Preciso garantir que todo mundo esteja no sistema internacional. Então a gente vai transformar isso aqui para joule, ó. Começar, tá bom? Então vamos começar. Um elétron-volt tem a energia de 1,6 10 a menos 19 joules. 2,2 elétron-volts vai ter uma energia E. É a energia de transição eletrônica. Vai dar 1,6 vezes 2 dá 3,2. 3,2 mais 0,32. 3,52. Se alguém estiver fazendo a conta, me corrija se estiver errado. 10 a menos 19 joules. Gente, a gente acabou de achar o quantum. Vocês lembram o que era um quantum? Era um pacote de energia. Lembra que o Joule, o Planck falava que a energia no universo se propagava como se fossem tijolinhos? Esses tijolinhos são os quantum. Isso é um quantum, tá? Que é um pacotinho de energia que o elétron absorveu e
transicionou. Agora, o que que eu faço com essa energia? Essa energia ela está associada a uma onda. Porque o que que o Bohr fala? Quando o elétron transiciona, ele emite onda eletromagnética. Tá? Então eu quero saber a frequência e o lambda da onda. Bom, gente, para eu achar a frequência, eu vou usar a equação do Planck. Porque ela relaciona a frequência com a energia do fóton. Então eu vou calcular a frequência agora. Cálculo da frequência. A conta ela fica bem chata, obviamente, né? 9 igual a 3,33, não, 6,6, 10 a menos 34 vezes a frequência. Ó, ficou assim, tá bom? Vamos fazer umas contas arredondadas? Vamos, né? Ó, então a frequência ficou 3,52, 10 a menos 19, sobre 6,6, 10 a menos 34, tá? Só que seria muito bom se isso aqui fosse 3,3, né? Tudo bem, então. Eu tinha um professor, essas piadas de professor, né, de cursinho boba, que a gente faz. Ele chamava o teorema do que bom. Que bom seria se aqui fosse 3,3. Então tá bom, é 3,3, então aqui fica 1, aqui fica 2. Isso vai dar 1 sobre 2, aproximadamente, tá? Que dá 0,5. Então fica 0,5 vezes 10. Aqui, ó, cuidado, tá, gente? É 10 a menos 19 dividido por 10 a menos 34. Divisão de potências de mesma base, conserva e subtrai. Só que aí a hora que eu for subtrair vai ficar menos 19 menos 34. Entendem? Vocês entendem o que é o menos menos? Então vai ficar mais. Então no final vai ficar 34 menos 19, que dá 15, né? 10 elevado a 15 Hertz, tá? 0,5 vezes 10 elevado a 15 Hz. Normalmente o pessoal usa a frequência de luz, ó. Lembra que eu tinha falado para vocês que frequência de luz era alta pra caramba? Olha isso. Normalmente o pessoal usa aqui, ó, na frequência, um número entre 0 e 1000. Então, por exemplo, se eu botar aqui 500, isso aqui cai para 10 elevado a quanto? 12, né? Então fica assim, ó, frequência igual a 500, 10 elevado a 12. Ah, porque 15, o que que eu fiz aqui? Eu peguei isso aqui e fiz assim, ó. Em vez de escrever 0,5, 10 elevado a 15, eu escrevi 0,5 vezes 10 a terceira, 10 a 12. Por quê? Porque é um costume, é um padrão de colocar isso aqui entre 0 e 1000. Foi o que eu falei agora. É um padrãozinho, tá? A unidade 12, 10 a 12, quer ver? Ó, 10 a terceira é quilo, 10 a sexta mega, 10 a nona giga, 10 a 12 tera. Então são 500 terahertz, é a frequência de onda. Com essa frequência eu já sei qual é a cor que o cara emitiu. Ele também pediu o lambda. Na mesma questão ele pediu o lambda. Vocês lembram o que é o lambda, pessoal? É o tamanho dela, né? A gente costuma representar uma onda, só para quem não lembra, tá, pessoal? Eu não sei se isso é claro para todo mundo, então vamos falar rapidão. Quando a gente vai representar uma onda, né, a melhor maneira de pensar é pensar nas ondas mesmo da água. Mas a luz, ela oscila e eu posso representá-la dessa forma também. Um, dois, aqui, ó. Ó. Isso aqui é uma onda, tá? Para você produzir essa onda, alguma coisa tem que vibrar. Então, no caso, por exemplo, da onda eletromagnética, o que tem que vibrar? O campo eletromagnético. Então, se um campo vibra, a onda. Então, cada onda que você vê é resultado de uma vibração do campo. Pensa em uma pessoa fazendo isso aqui com uma corda.
Para a pessoa produzir esse movimento aqui, gente, ela não tem que fazer uma oscilação inteira na corda? Então, o lambda é o comprimento referente a uma oscilação. É o tamanho de uma oscilação. O que que acontece? A onda, ela tem o lambda e a frequência em que ela faz isso. Agora, para pensar. É só você imaginar você numa corda. Imagina você chacoalhando uma corda assim, ó. Você vai produzir umas ondonas barrigudas assim. Agora, se você começar a fazer assim, ó, vum, 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 rápido, você concorda que a oscilação ela fica assim, ó, tá? Isso tem uma explicação simples. A explicação é a seguinte: a velocidade, quando você faz isso e isso numa corda, a velocidade da onda na corda é a mesma. Só que a velocidade é o produto do lambda pela frequência. Então, por exemplo, aqui essa onda, ela está oscilando com uma velocidade. Essa onda, ela está oscilando com a mesma velocidade. É a mesma. Ah, por quê, professor? Porque está na mesma corda. Está na mesma corda. A questão é que, se eu chacoalho a corda muitas vezes por segundo, frequência alta, acaba que a onda fica espremida. Se eu chacoalho poucas vezes, frequência baixa, a onda fica grandona. Entenderam por que que uma é o contrário da outra? Tá? Então, vamos calcular a frequência não, o lambda dessa onda. Gente, pelo amor de Deus, se a frequência é grande, o lambda é pequeno. Você vai ver o tamanho desse lambda. Bom, como é que eu faço para calcular o lambda? Eu tenho a velocidade da onda, que é 3 10 a 8. Então vamos lá. 3 10 a 8 igual a lambda vezes. Aqui, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu não vou colocar a frequência assim, não quero. O cara não se decide, né? Vamos colocar 5 vezes 10 a 14, que daí fica mais fácil de fazer a conta. Fica 3/5 ali, ó. Então o lambda fica 3 10 a 8 dividido por 5, 10 a 14. Misericórdia. 3/5 é 0,6, né? 0,6. Então o lambda vai dar 0,6, 10 a menos 6. Aqui, os caras gostam de colocar em nanômetro a onda. Nano, nano, nano. Então eu tenho que fazer aparecer 10 a menos 9 aqui, ó. Tá? É o mesmo caso que eu estava falando aqui, ó. Aqui eu gosto de colocar em 10 a 12 as frequências de luz. Os lambdas, que são correspondentes a eles, eu gosto de colocar em. Eu não, né? A física. Eu gosto de colocar em 10 a menos 9. Então, para vir em 10 a menos 9 aqui, ó, o que eu tenho que fazer, gente? 600, né? Essa maldição. 600 nanômetros. Então, quando você ouvir nanômetro, sabe onde você ouve nanômetro? Por incrível que pareça, na aula de biologia, quando você fala de fotossíntese. Que tipo de radiação a clorofila absorve, tá? Então, nanômetro, tá aqui, ó. Ô, gente, só para você ter noção, o que que tem o tamanho de nanômetro na vida? Na vida, assim. O que que você conhece que tem o tamanho de nanômetro? Vocês conhecem? Vocês conhecem? Fio de cabelo? Mano, o fio de cabelo ela tora perto disso aqui. Ela tora. Não... Uh-uh, uh-uh. Átomo. Lá para trás, ixi, ia DNA, ia organela ainda. Eu falei, não, não deixa, porque vai vir organela, vai vir não sei o quê. Átomo, isso aqui é átomo. Agora, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu vou fazer de novo, vou contar a história. Se eu estiver sendo repetitivo, que nem o Eloy nas músicas, você me fala. Eu escuto o Eloy. Eu escuto o Eloy.
Então o Eloy está emitindo som. O som é uma onda, né? Por que que eu escuto o Eloy? Porque o som sai da sala, passa pelo teto, passa pela porta. Aqui tem um vão aqui, né, entre o forro aqui lá em cima, tem um vão, então o som ele canaliza e eu acabo escutando o Eloy. Isso é um fenômeno ondulatório. Escutar uma pessoa no outro lugar. Como que a física explica isso? É um fenômeno chamado difração. Quando a onda contorna coisas. Quando a onda contorna coisas. Então por isso que você escuta pessoas mesmo estando em outro ambiente do que elas. Olha lá, estou escutando. Só que, ao mesmo tempo que o Eloy está emitindo som, que é uma onda, ele também está emitindo luz, que é uma onda. Você vê o Eloy, porque a luz bate nele e reflete. Mas eu não consigo ver o Eloy. Ou seja, a luz não refrata. Ela não consegue fazer curva. Tanto é que na aula de ótica a gente aprende que a luz caminha em linha. Tá. A luz pode refratar? Sim. Mas para ela refratar, ela precisa passar por um buraco do tamanho dela. Por isso a luz não refrata. Quando a luz passa pela porta, olha o tamanho do buraco que ela está passando. Ela não contorna a porta. Para a luz contornar esses obstáculos, para que ela consiga difratar, ela precisa passar por um buraco que seja do tamanhinho do comprimento de onda dela. Tá? Então, existem experimentos. Eu vou até colocar isso aqui, porque você sabe que o Enem é dono de falar dessas coisas, né? Experimento de difração. Talvez tenha, não sei. Eles são cheios de falar dessas merdas de tecnologia que a gente nunca viu na vida, né? Você fala, meu Deus do céu, mas eu aprendi uma coisa e depois outra na prova. Calma. A difração é um fenômeno que basicamente propõe que a onda faça isso, ó, gente. Deixa eu fazer aqui. Imagina uma onda fazendo isso aqui, ó. Peraí, não, eu vou fazer aqui em cima. Você tem aqui um buraco, ó. Aqui tem um buraco, tá? Esse buraco aqui ó, é a fenda por onde eu vou fazer a luz difratar. Tudo bem? Eu vou fazer a luz difratar. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar um raio laser. Esse raio laser ele vai mandar ondas de luz que vão passar por esse buraco aqui. Se esse buraco for pequeno o suficiente, a luz difrata. Se o buraco for grande, ela não difrata. Então eu vou colocar duas situações da luz difratando e não difratando, tá? E sabe onde? E aí você fala assim, por que que o Enem cobra essa merda, né? Porque isso aqui é usado, por exemplo, para descobrir estrutura de proteína. Por exemplo, lá na biologia, o que que vocês aprendem sobre proteínas? Que a proteína tem uma estrutura. A proteína é formada de aminoácidos, e ela tem uma estrutura chamada terciária, que é formada quando a proteína se engloba, assim, ó. Certo? E vocês estão ligados que quando você pensa numa enzima, a enzima é uma proteína, cujo funcionamento depende do quê? Sistema chave e fechadura. Para uma enzima conseguir atuar, catalisando, fazendo tudo aquilo que vocês sabem que ela faz, ela precisa encaixar na molécula. E o encaixe depende da sua forma. Então, por exemplo, como é que vocês acham que os caras descobrem que existem receptores serotoninérgicos? E como eles atuam? Você tem que pegar o receptor da célula, que é uma proteína, descobrir a forma dela e ver que remédio encaixa nela. Então, por exemplo, se você já tomou algum remédio para qualquer tipo de doença, você tomou uma substância que de alguma maneira se encaixa em algum receptor de célula, em alguma proteína. Então, a medicina hoje, ela tem um campo de trabalho que é como é que eu faço para descobrir a forma de uma proteína? Eles jogam luz na proteína. Como a proteína é formada de átomos, os buraquinhos da proteína são tão pequenos que a luz difrata. Imagina você vendo uma imagem. Você quer ver o que acaba acontecendo? Imagina você numa estrada, lá na frente tem um carro com um puta farol na sua cara. E uma pessoa para na frente. Você não consegue ver a forma da pessoa? É o que eles fazem com a proteína. Eles pegam uma proteína, que é um amontoado de átomos numa forma específica, jogam um canhão de luz e espera a luz fazer isso aqui, ó. Pelo formato que a luz espalha,
a difrata, né? Ele consegue estudar a estrutura da proteína. Meu, isso aqui é muito louco, cara. E aí, o que que você precisa saber de tudo isso? O que é a difração, tá? Então, ó, quando a luz difrata, ela faz isso aqui, ó. Ô, gente, isso aqui é a luz do raio laser, tá? Ó. Isso aqui é a luz do raio laser. Aqui está o laser, ó. Na ótica, a gente representa assim, não é, ó? Só que para eu representar a luz difratando, eu vou ter que representar como se fossem palitinhos. Então, sabe cada tracinho desse aqui, o que que você está vendo? O que que é? É uma crista da onda. Como se você estivesse vendo de cima. Você está vendo a parte mais alta da onda. Alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa. Quando essa onda chegar aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Ó. Ela vai contornar o obstáculo. Tudo bem que tá feio, né? Mas dá para entender. Ela vai contornar o obstáculo. Então acontece uma coisa bizarra. Se isso aqui for luz, uma pessoa que estiver aqui, ó, ela vai enxergar o bagulho. Ela vai enxergar o bagulho. Por quê? Porque ele difratou. A luz dobrou. Só que o buraco tem que ser muito pequeno. Fala, Sara. Não entendeu o quê? Troca a luz por água. Quando você faz uma. Imagina que isso aqui é uma piscina. Você vai fazer isso aqui na piscina, ó, devagarzinho. A onda vai vindo para cá, não vai? Quando ela chegar aqui, ela dobra. Ela dobra. Porque ué, a onda tá chegando nela aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Aqui é uma parede. Imagina que o laser tá aqui. Parede, pessoa. A luz faz isso, ó. Um. Só que isso aqui, para que isso aconteça, esse buraco tem que ser muito pequeno. O que que a luz faz normalmente quando ela passa por um buraco? Olha só. O que que a luz faz normalmente quando ela passa por um buraco? Ela faz isso aqui, ó. Aqui está o laser. Laser. Como a maioria dos buracos que a luz passa são grandes, a gente não tem buraco do tamanho de um átomo. Os buracos são portas, fechaduras, fendas, janelas, enfim. A luz ela faz isso aqui, ó. Isso é o que você está acostumado com a luz. Então, por exemplo, se você está aqui, ó, e o cara aponta uma lanterna, um raio laser aqui, você não vê o raio laser. Porque isso é um comportamento normal da luz. Exatamente, tá? Então aqui é difração, tá? Difração. Só em laboratório. Só em laboratório. Na natureza, a difração não acontece. Você enxergaria a imagem. Você já reparou que você enxerga, por exemplo. Gente, vamos lá. Olha só. Vamos, vamos lá. Imagina que isso aqui é uma piscina. Aqui tem um peixinho, tá? E você tá aqui, ó. A luz, ela vai sair do peixinho e vai fazer isso aqui, ó. Uou! Ela quebra. Se perguntarem pra você onde você tá vendo o peixinho, você vai dizer que o peixinho tá vindo da onde? Daqui. Se perguntarem pra essa pessoa de onde tá vindo essa luz, ela vai falar, daqui, ó. Porque a luz literalmente ela fez isso, ó, e dobrou. Se isso fosse possível, tá, gente? Como eu disse, a gente não tem um buraco do tamanho de um átomo. Mas se a gente conseguisse reproduzir esse experimento, o resultado seria esse. Uma pessoa aqui, ó, um observador aqui, ele iria enxergar a luz como se ela tivesse vindo daqui, ó. A onda que ia bater nele ia sugerir que a luz veio desse lado aqui, ó. Tá? Tem um vídeo no YouTube, não tem nada a ver com difração, tá? Pelo amor de Deus. Mas tem a ver com essa coisa da luz andar em caminhos estranhos. É um vídeo que é assim: o cara pega um balde não, sabe esses galões de água? Os galões de 20 litros e tal. E ele encheu com água e ele fez um furo embaixo, de tal maneira que escorria a água assim, ó.
Ficou um fluxo de água, como se fosse uma torneira. Este filho de uma puta não me pega. Aí tem um negócio aqui. O que que ele faz? Ele põe um laser aqui, ó, um feixe de luz. O laser entra por aqui e entra bem no fluxo de luz. E aí, no fluxo de luz, ele começa a refletir por dentro do fluxo de luz e começa a descer junto com a luz. Como se ele tivesse preso dentro de uma fibra ótica. Como se ele tivesse preso dentro de uma fibra ótica. Então o experimento é muito bonitinho porque ele apaga a luz e você vê um raio de luz fazendo isso aqui, ó. Só que na verdade não é um raio de luz, é a luz dentro do feixe de luz, tá? Sofrendo reflexão. Então, fenômenos óticos são assim, distorção de imagem total, tá? Exatamente. Ela é transformada num cristal. Primeiro, você tem que cristalizar a proteína para ela ficar para que os átomos fiquem parados. E aí você joga a luz. E pelo esse espalhamento de luz, é como se você tivesse aqui, ó, a proteína está aqui, a luz vem, bate aqui e aqui fica uma chapa da proteína. Tá? Tanto é que o método de difração é cristalografia para o raio-x. Cristalografia, nossa, cristalografia de raio-x. Tá? Quem for que tiver mais interesse nisso, isso não cai no vestibular assim, o que é a cristalografia, nada disso. Mas quem tiver interesse, leia, tá? Porque uma coisa que também é importante a gente falar, gente, é assim, o conteúdo, o conhecimento de ciências da natureza que você tem, ele vai ser levado para a prova. Então, se você já ouviu essas expressões, pelo menos tem noção, a hora que uma questão, eventualmente, essas citações apareça, você sabe, por exemplo, que alternativas não podem ser, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, a gente achou o lambda, achou a frequência. Agora ele perguntou outra coisa, gente. Isso aqui foi só uma parada para falar sobre onda, tá, gente? No item B, ele fala assim: Ah, olha que legal. As cores que podem ser percebidas pelo sistema visual humano correspondem a uma pequena faixa do espectro eletromagnético, da frequência do espectro eletromagnético. Então, observa o seguinte, ó, outro momento para a gente estudar a ondulatória, gente. Do violeta até o vermelho. As ondas de violeta, elas estão com ondas de 400 nanômetros. E as ondas de vermelho vão para 700 nanômetros. Observam uma coisa aqui, gente. A onda violeta. Peraí, gente. A onda violeta, das que a gente enxerga, né? É a que tem menor lambda. É a que tem menor lambda. Portanto, é a que tem maior frequência. Tá, ó. Maior frequência, menor frequência. Uma dica, tá, gente? Tirando nas aulas de ondulatória, tirando quando a questão é de ondulatória mesmo, geralmente quando a questão é de biologia, quando a questão é de química, e envolve, por exemplo, né, fotossíntese. Fotossíntese é um assunto que vocês vão falar um pouquinho sobre isso. Você sempre vai ver a descrição de uma onda a partir do lambda. Então, por exemplo, quando você ouvir lá a Samira falar, a clorofila A absorve não sei quanto, ela vai sempre dar o comprimento da onda que ela absorve. A gente, na física, gosta muito de trabalhar com frequência, tá? Não estranhem isso. Então, acostumem com o nanômetro. Aí ele vai falar assim na sequência: a radiação emitida como resultado dessa transição eletrônica pode ser percebida pelo olho humano? Justifique. Tipo assim, essa transição. Deixa eu vir devagar aqui com a câmera. Essa transição aqui, gente, a hora que o cara emitiu o fóton, eu consigo ver o fóton? Consigo enxergar ele? Eu consigo, né? Por quê? Porque o meu lambda, ele está nos 600 nanômetros. E os 600 nanômetros está dentro do que eu enxergo. Está por aqui, ó. Deve ser alguma coisa do tipo laranja, o vermelho alaranjado, alguma coisa do tipo aqui, tá?
Então vamos escrever, ó, item B. Sim, pois o comprimento de onda do fóton, agora é com vocês, se encontra ou encontra-se? Eu sinceramente não sei. Hã? Se encontra? Os caras têm medo de falar e errar, né? Vocês são foda também. Se encontra dentro do espectro eletromagnético. Oi? Aonde? Que a cor azul? Não sei. Aí precisa ver que tipo de elemento dá essa cor. Porque lembra que se a cor ela está associada a alguma transição de algum elemento. Se o elemento for mais raro, ou talvez não existam tantas transições azuis, fica difícil você obter aquilo. Talvez seja alguma coisa nessa linha, né? Por exemplo, o que que tem chama azul no laboratório? Realmente, cara, agora eu não lembro. Porque assim, a chama do gás é azul, mas a cor da chama, quando está queimando, ela é azul. Mas azul eu não lembro mesmo. Eu lembro que o potássio dava para ver como rosa, o bário dava para ver como um magenta, que era meio quase um roxo assim. Tinha um que era verde, quem que era o verde? Se era bário ou cálcio, enfim. Tem uns que não dá cor nenhuma. Então, uma outra coisa que eu precisava falar, tá? Foi bom você ter perguntado. Eu enxerguei. Então isso significa que podem existir transições que eu não enxergue. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, imagina que ocorra uma transição desse tipo, só que liberando fóton abaixo do vermelho. Então, é uma transição que ocorre na faixa do. Aí aparece uma questão sobre o telescópio James Webb. Porque o James Webb ele aparece na mídia como sendo o microscópio que dá imagens mais nítidas do que o Hubble. E é verdade, não é mentira. Mas você sabe por que isso? Então, isso é uma pergunta que pode cair no Enem. Ah, mas eu não tive aula de James Webb. Você não leu, cara. Você não leu. Cuidado, cuidado. Para de ler um pouco de argumento textual e começa a ler um pouco de ciência. 5% do seu tempo, gente. Se vocês se informam tanto para fazer uma prova de humanas, por que não fazer uma de natureza? Então, por exemplo, para um aluno que está prestando medicina, que é um vestibular de alta concorrência, você precisa saber pelo menos por que que o James Webb enxerga melhor. Que não precisa saber nada demais. Então vamos lá que eu vou te contar. Vocês estão percebendo que isso é uma dica, tá? É uma dica que vai além do fazer o exercício. Peraí, cara, deixa eu entrar aqui meia hora no UOL de ciência, pega lá qualquer site de ciência, pega o blog do Sérgio Sacani, pega o blog do Loss, do Pedro Loss, o canal dos caras, pega o canal do Átila Yamarino, escuta um pouco o que esses caras falam, gente, porque eles estão na ponta. Se surgir uma tecnologia diferente, eles vão saber. Por que que o James Webb enxerga melhor? O microscópio, o telescópio, ele enxerga ondas que não tem nada a ver com o que a gente enxerga, tá? O telescópio, ele enxerga ondas abaixo do vermelho. Abaixo do vermelho eu tenho o quê? Os infravermelhos, eu tenho micro-ondas, ondas de rádio, e acima do violeta, o que que eu tenho? Eu tenho ultravioleta, eu tenho raio-x e tenho raios gama. Gente, olha só que foda isso. Raios gama. O Hubble, que era o microscópio, o telescópio, tô com o microscópio na cabeça, bosta. O Hubble, que era o telescópio que a gente lançou antes, ele enxerga infravermelho e um pouquinho de ondas de rádio. Existem vários eventos que ocorrem no universo, por exemplo, buraco negro. Buraco negro é um emissor de onda de rádio. Ele emite ondas que são análogas a ondas de rádio.
O Hubble enxergava só um pouquinho de infravermelho e um pouquinho de ondas de rádio. O James Webb enxerga mais no infravermelho, então ele aumenta o espectro de captação, ele enxerga mais faixas de infravermelho, ele enxerga raio-x. Esse é o lance. Raio-x. Existem várias coisas que acontecem na galáxia que emitem raio-x. Estrelas, supernovas, colisões de corpos. Então, se eu abro o meu espectro de visão, eu enxergo coisas que eu não enxergava antes. Então, não se trata só das imagens serem mais nítidas. Porque aí o que que acontece, né? O telescópio ele pega um monte de raio, infravermelho, raio-x, raio gama, e ele cria uma imagem. Então, aquela imagem que você vê é uma criação computacional, tudo coloridinho, né? Então, além dele deixar a imagem mais nítida, ele enxerga mais longe, ele enxerga mais coisas, coisas que o telescópio não enxergava, porque uma coisa que a gente acha, né, é que o telescópio pega luz. Gente, não. Vamos supor que a gente tivesse a oportunidade de fazer um voo espacial e olhar para o espaço, lá de fora da Terra. O que você ia enxergar? Um breu. Você não ia enxergar nada, porque a luz do sol ofusca tudo. A gente não enxergaria absolutamente nada. Sabe aquelas fotos que a gente vê na internet? Aquele céu forrado de estrela? Você não vai conseguir enxergar nada daquilo. Então, justamente por quê? Porque o universo é muito vasto, a luz não consegue concentrar. Ah, mas eu consigo enxergar aqui da atmosfera. Pois é, pois é. Se você está num lugar mais escuro, num lugar que não tem muita iluminação urbana, você olha para cima, você vê o céu forrado. Tá? Beleza. Agora, a última pergunta. Então, entenderam por que que o James Webb enxerga mais? Porque ele aumenta o espectro de captação de ondas. Ele vê mais ondas que o outro telescópio. Aí, a última item é C. O esquema também mostra as cores. Ah, ele quer saber a cor. E aí, gente? O que que vocês sugerem? 600 entre laranja e amarelo, né? Entre laranja e amarelo. Que cor seria entre laranja e amarelo? Amarelo alaranjado? Ou é laranja amarelado? Tá bem no meio, né? Beleza? Questão 2. Então, na verdade, essa foi a última vez que a gente fez um aprofundamento no modelo de Bohr, tá, gente? Agora, vamos seguir o baile. Questão 2. Para fazer distribuição eletrônica, tá? Fazer distribuição eletrônica. Aí a gente vai aproveitar, pessoal, aqui e fazer uma revisãozinha do modelo atômico, tá? De distribuição. O que que eu quero fazer? Eu vou fazer a distribuição, aí eu vou fazer também o seguinte: determinar a camada de valência, estrutura de Lewis, falar dos elétrons emparelhados, desemparelhados, dar uma retomada nisso, tá bom? Então vamos lá, item A. Item A, ele quer do enxofre. Enxofre, 16. Até porque essa parte ela é importante porque ela vai meio que conectar com a tabela periódica, tá? Bom, enxofre 16. Eu vou fazer a distribuição no diagrama de Pauling, obedecendo os critérios de energia lá, né? Então, que é aquilo que vocês já sabem fazer. O S2. Dá uma olhada nisso aqui, ó, vê se isso é claro. Eu peguei a ordem de energia dos subníveis e fui organizando os elétrons de acordo com essas energias, tá? Gente, eu sempre gosto de insistir nisso porque o jeito que a gente representa, às vezes pode levar a gente a pensar de uma forma que não é correta. Isso aqui não é um mapa do átomo. Isso aqui não é um mapa. A gente pode sim olhar para isso e imaginar que existem elétrons que estão mais próximos do núcleo e elétrons que estão mais distantes do núcleo. Tudo bem? Beleza? Só que isso não é um mapa. Ah, mas então se isso não é um mapa, isso é o quê, Danilo?
São as energias dos elétrons. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui de um jeito diferente. Olha só. Você não precisa fazer, tá? Se não quiser fazer, não faça. É só para você tentar entender o que que a gente está fazendo. Imagina um gráfico de energia. Ó, isso é o diagrama de Linus Pauling. É um gráfico. Ele é um gráfico que mostra a energia crescente dos elétrons. Tá? Eu até acho sempre que, por exemplo, para ensinar isso pela primeira vez para uma pessoa, o melhor era fazer isso. Não, porque isso aqui, a pessoa começa a enxergar umas camadas aqui, não sei por quê. Então, daqui para virar o mapa, virou dois palitos. Agora, o que que a gente aprendeu no modelo quântico? Que eu posso representar os elétrons por caixinhas, né, os orbitais e os emparelhamentos. Então, vamos fazer isso. Só que eu não vou fazer isso para esses daqui, gente. Eu vou fazer eles, essa configuração, só para esses dois aqui. Ô, gente, esses dois subníveis correspondem ao que a gente vai chamar de camada de valência do átomo. Inclusive, na apostila de vocês, tem uns dois exercícios que mostram esse tipo de representação de camada, tá? Bom, enfim. Aqui eu tenho dois elétrons que eu vou representar assim, ó. Ó, tá? Beleza. E aqui eu tenho quatro elétrons dentro de três orbitais. Como estariam esses elétrons, gente? Lembra daquela prioridade de preenchimento? Né? Ó, um, dois, três, quatro, tá? O exercício, ele só pediu isso, tá? Eu estou aproveitando para a gente lembrar algumas coisas que são importantes. Então, para nós, a distribuição eletrônica, ela serve, primeiro, para você entender que tem elétron mais energético e tem elétron menos energético. Segundo, para a utilidade prática da distribuição é para mostrar para a gente como é a camada de valência de um átomo. Depois de um certo tempo, pessoal, que você começa a saber como é a camada de valência do átomo, você já nem precisa mais fazer a distribuição eletrônica. Tá? Por que que não cai muito a distribuição eletrônica? Porque não é muito útil a partir de um certo ponto. Então, ó, o elemento que a gente está falando é o enxofre. Ele tem 6 elétrons de valência. Ó. Agora, tem outro detalhe importante. Dos 6 elétrons que ele tem de valência, dois deles estão sozinhos nos orbitais. E os outros elétrons estão em pares. Então, a gente costuma representar isso através do que a gente chama de estrutura de Lewis, que ele vai pedir também lá na frente. Ó, a estrutura de Lewis. Você desenha lá o enxofre, cada bolotinha dessa, gente, vai representar um elétron. Agora, na hora de você fazer a disposição das bolinhas, como o enxofre ele tem dois elétrons desemparelhados, a gente coloca duas bolinhas sozinhas, tá vendo? Ó? Sem o parzinho, tá? Beleza? Oi. Por que 6 elétrons de valência? Porque nós temos todos esses elétrons referentes à camada de valência. Né? A camada de valência é a camada que te apresenta o maior número quântico principal. Ó.
tá? Que é o que a gente chama de camada mais externa, né? Camada que está mais distante do núcleo. Essa camada está mais distante do núcleo? Sim, sim. E é a camada onde tem os elétrons de maior energia, tá? Aí ele pede para outros dois. Qual que é o B aí? Hã? Potássio e depois o nitrogênio com o ânion. Potássio. É 19. Aqui tudo bem, né, gente? Ó, tô passando meio rápido. Ó, aí seria uma coisa assim, ó. Se a gente fosse representar os níveis, né? Nível 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. 2P, 3S, 3P e 4S, ó. Seriam todos esses níveis. Eu estou colocando, por exemplo, o 2S pertinho do 2P, o 3S pertinho do 3P, para tentar mostrar para vocês que, embora eles estejam em subníveis diferentes, eles têm uma energia relativamente próxima. Quando você passa de uma camada para outra, a energia aumenta mais. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte: entre dois subníveis, a diferença de energia é menor do que, por exemplo, entre duas camadas ou entre dois níveis. Tá? Por isso que é tão difícil de um elétron transicionar de uma camada para outra. Tá? Os elétrons que me interessam estão aqui, ó. Camada de valência. De valência. Tá? Só um quadradinho com uma setinha e pronto. Tá ali. Fechou. Tá? Aí, representação de Lewis, potássio. Aqui já tem algumas coisas que vale a pena a gente perceber. Não tem a ver com o conteúdo em si, mas a gente já pode começar a espremer algumas coisas. A gente vai perceber, se você pegar os elementos da tabela periódica e começar a fazer distribuição eletrônica de todos eles, você vai perceber que alguns elementos têm poucos elétrons na camada de valência, né? Quando eu falo poucos elétrons, eu estou falando até dois, três. E você tem um outro extremo, que são elementos como o enxofre, por exemplo, que chegam a ter 6, 7 elétrons. Este comportamento de elétrons na valência vai determinar o que o átomo faz na natureza. Então, tipo assim, por que que lá na biologia você estuda canal de potássio e sódio e não estuda canal de antimônio e bismuto? Vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Por que que não? Por que que na biologia a evolução fez você ter sódio dentro de você? Porque o sódio é um elemento que tende a formar cátions, que tem carga mais um, e tem uma série de características. Isso tem a ver com a camada de valência. Então, por exemplo, quando você fala em ligação iônica, né, que a gente logo menos estamos nos aproximando aí. Ah, o cara perde, o outro ganha. Esse perder ganhar tem a ver com o caráter do átomo. Então a gente vai pegar, por exemplo, átomos como o potássio, que tem poucos elétrons na camada de valência, poucos, e vai chamar ele de caráter metálico. Os elementos como enxofre, que tem vários elétrons, 7, 6, tem caráter não metálico. Essa coisa da separação, né, do que é metal do que é ametal, ela começa na observação de como que é a camada de valência do átomo, tá? Beleza? Aí o último item é o item C.
ele pede para representar o nitrogênio. Tem uma carguinha aí, né? De 3 menos. E aí, o que que eu faço agora, gente? Para distribuir ânion. Ué, é só colocar mais elétron. Ele tem 7 mais 3, 10. Ô, gente, cada alternativa uma reflexão diferente, ó. Ó, aqui tá o nitrogênio. Peraí, deixa eu ficar desse lado que acho que começou o pessoal de casa a enxergar. Aqui tá o nitrogênio, um S2, dois S2, dois P6, tá? Ah, Danilo, 10 elétrons? Sim, 10 elétrons. Por que 10 elétrons? 10 elétrons porque eu tinha 7 mais 3 que foram recebidos, tá? Como é que tá a camada de valência desse cara? Ela tá assim, ó. Dois s dois P6. Opa. Dois S2 P6. Pronto. Ó. Vamos refletir um pouquinho sobre uma coisa aqui que vocês já viram na escola, eu tenho certeza. Quando a gente estuda ligação química, a gente justifica, né, que o átomo faz ligações para ficar estável. E aí a teoria que tenta explicar a estabilidade é a teoria do octeto. Então, dentro da teoria do octeto, existem átomos que são estáveis, que são os gases nobres, e aqueles que não são estáveis. Aqueles que não são estáveis, isso é o que a teoria fala, né? Aqueles que não são estáveis vão se estabilizar quando conseguirem ficar com a eletrosfera de um gás nobre. A teoria do octeto não fala em 8 elétrons, ela fala estabilidade com a configuração de um gás nobre. Ah, mas por que que a gente aprende octeto, professor? Porque a maioria dos gases nobres tem 8 elétrons na camada de valência. Então, para você economizar na hora de falar, né? Esse é o mal da nossa sociedade, a gente está economizando para falar as coisas. Em vez de falar assim, olha, a configuração mais estável é aquela do gás nobre, fala, ó, põe 8 elétrons lá. Dentro dessa teoria, isso aqui é estável. Olha aqui, ó, camada de valência igualzinha de um gás nobre. Se você pegar na tabela periódica o gás neônio, neônio, gente, é exatamente isso aqui, ó. Um S2 dois P6. E eu tô contando isso para vocês para desmistificar uma coisa que muitos de vocês trazem, e eu já ouvi de várias vezes. Tem muitas pessoas que acham que porque o elemento tem carga, ele não é estável. O sódio, ele é estável com carga ou sem carga? Com carga. Por que que você acha que existe tanto N a mais no mundo? O cloro, ele é estável com carga ou sem carga? Com carga. Por que que você acha que existe tanto Cl- no mundo? Então, muitas vezes, o elemento estar carregado é um sinal de que ele se estabilizou. Ele já adquiriu aquela história do gás nobre. Tanto é que quando você fala em. Vou voltar de novo no sódio e potássio da célula, né? O canal de sódio e potássio é o canal do Na+ e do K+. Ou seja, são os cátions que a sua célula está trocando ali na bomba, tá? Vamos para a próxima questão? Hum. Oi. Não, quando ele libera. Porque a energia que ele libera é a energia que vai para o seu olho. Seu olho captura o fóton, né?
Questão 3. Utilizando a não, utilizando a representação de Lewis, descreva a situação dos elétrons de valência para os elementos selênio, cálcio e neônio. Se necessário, consulte os números atômicos da tabela. Selênio, cálcio e neônio. Ô, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Você fala assim, nossa, mas por que que o Danilo está fazendo tanta distribuição eletrônica? A gente já sabe fazer. É que eu não sei se vocês estão percebendo que em cada item eu estou trazendo algum conceito. Por exemplo, a gente já começou a aprender a distinguir a metal de metal. Eu já entendi que a teoria do octeto tem muito mais a ver com gás nobre em si. Então, o que a gente vai tentar fazer agora, nesse questão, é usar esses elementos para falar de outras coisas, tá? Questão 3. Ele quer do selênio, do cálcio e do neônio. Cara, o único que eu não lembro é o selênio. Ah, não, deve ser 8, 6 com 8, 14, eu acho. 34. O cálcio e o neônio que é 10. Se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer fora da ordem que ele sugeriu, tá? Então, peraí. Puta que pariu. Sou confusa. Vamos começar com o neônio, tá? Neônio. Eu vou fazer a distribuição do neônio para que nós comparemos a distribuição do neônio com a do nitrogênio. Tá, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Tá aqui, ó. Tá? Exatamente a distribuição eletrônica do nitrogênio que a gente fez no exercício anterior, tá? Ô, gente, se a gente pegar elementos próximos do neônio, quer ver? Eu vou dar um exemplo. O oxigênio. Alguém lembra qual é a carga do oxigênio? -2. Tá. Agora, e se eu te dissesse que o oxigênio tem número atômico 8? Você entenderia por que que a carga do oxigênio é -2? Vamos lá. Se um elemento tem 8 elétrons e recebe 2, quantos elétrons ele passa a ter? Fica igual ao neônio. Se um elemento tem 7 elétrons e recebe 3, fica com 10. Configuração igual ao neônio. Quer ver outro exemplo? Na. Estávamos falando do Na, né? Qual é a carga do sódio? Um mais. Por que que a carga do sódio é um mais? Porque ele perdendo um elétron, ele fica com 10, igual ao neônio. Então, a questão em si não é o octeto, é o estar parecido com o gás nobre mais próximo da tabela. Então, o sonho do oxigênio é ser neônio. E para isso ele vai ganhar elétron. O sonho do sódio é ser neônio. E para isso ele vai perder elétron. Então, entende como é um pouco diferente daquilo que a gente aprende? Então, vai ter elemento que, para ficar parecido com gás, vai receber, esse é o ametal, e vai ter elemento que, para ficar parecido com gás, vai perder, esse é o metal. Pronto, a ligação iônica está dada. É nessa perspectiva que a gente vai trabalhar, tá, gente? Eu tô brincando, tá? É contém ironia, não tá dada nada. Fala, Sara. Pode perguntar. Esse é o que ganhou. Ele é o ametal. E o que perde é o metal. Isso, tá? Agora, tem uma coisa aqui que eu preciso contar, que vocês já ouviram essa merda. O sódio, ele perde um, mas não é porque é mais fácil perder um do que ganhar sete. Vocês já ouviram essa frase de professor às vezes? Ah, o que que é mais fácil? Você tá brincando que você acha que o átomo pensa assim. A questão é o que o átomo sabe fazer. O sódio é um elemento que tem facilidade para perder elétron. Por quê? Tem uma série de respostas que a gente vai estudar na aula da tabela periódica. Ah, o oxigênio, ele gosta de ganhar elétron.
Mas não é porque é mais fácil ganhar dois do que perder seis. Não, não, não. Ele gosta de ganhar elétron porque ele tem características disso. Inclusive, uma dessas características é muito famosa até na orgânica, que eu chamo de eletronegatividade, tá? Os conceitos eles vão se encaixando, tá, gente? Você entendeu, Sara, agora o lance do metal a metal? Aí o próximo é o cálcio que eu queria fazer. Ele pede o cálcio. O cálcio tem uma coisinha também que eu quero contar para vocês. Bom, vamos fazer aqui a distribuição. Ó, vamos ver se vocês pegaram já o jeito. O cálcio é metal ou metal e por quê? Eu já falei sobre isso aqui. Isso aqui dá uma anotar na aula. É isso? Quando você fala não tem elétron disponível, você quer dizer o quê? Ah, peraí, que tem coisa diferente então. Isso é outra coisa. Eu vou classificar o metal e a metal, a princípio, pelo número de elétrons na camada de valência. Não se está emparelhado ou desemparelhado. Isso é outra coisa. Geralmente, metais têm poucos elétrons na camada de valência. Geralmente, não metais têm muitos elétrons na camada de valência. Então, para a gente olhar para o cálcio como metal ou não metal, claro que tem alguns elementos que você sabe de cor que é metal, ferro. Mas se você pegar esses elementos e olhar a camada de valência deles, olha só. A camada de valência do cálcio é essa daqui, ó. É a quarta camada. Dois elétrons, ó. Dois elétrons, tá? Então, se eu fosse olhar para o cálcio e ter que classificar ele como metal ou a metal, ele é metal. Aí ele vai perder esses elétrons, ó, lá na aula de ligação iônica, né? Quando ele perder esses elétrons aqui, ele fica igual o gás nobre, ó, que é o argônio. Então a busca do elemento, né, se é que isso existe, vai, a busca do elemento é se tornar um gás nobre, ou perdendo ou doando elétron, tá? O que que eu ia comentar também sobre o cálcio, gente? Se a gente fosse distribuir um elétron a mais, seria, obviamente, não seria mais o cálcio, né? Seria um outro elemento. O elétron viria aqui, ó, né? Se você pegar a ordem de distribuição dos elétrons, o diagrama do diagrama de Pauling, depois do 4s vem o 3d. Toma muito cuidado ao olhar para isso e não tirar conclusões erradas. Uma coisa que é muito comum as pessoas olharem para isso aqui e falarem é falar, professor, a camada 4 ela está dentro da camada 3? O que que vocês acham disso? Não. Então isso aqui não está representando a geografia do átomo. Isso está representando as energias. Quando você escreve o 4s antes do 3d, o que você está querendo dizer é que os elétrons que estão aqui têm menos energia do que os que estão aqui, tá? Agora, quem são os elétrons mais externos? São os daqui, ó. Isso aqui é a camada de valência, ó. Oi. Como é que é? Se o cálcio, mas ele não tem todos os orbitais preenchidos. Porque, ó, ele tá com 4s2 aqui. Aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, ô Pedro. Eu entendi a tua pergunta agora. Primeiro, ele não tá com os orbitais todos preenchidos, porque, por exemplo, ele tem orbital vazio no 4 ainda. Tem o 4p, o 4d, tá? Segundo, essa questão do orbital vazio, orbital cheio, a gente vai usar para entender ligação covalente. E o cálcio não faz covalente. Os metais, que são esses elementos que têm poucos elétrons na camada de valência, o comportamento dos caras é perder.
Perder. Perder. Então você não vai ver o cálcio, por exemplo, compartilhando. Então, para o cálcio em si, não importa se tem orbital vazio ou não. Ele vai doar mesmo, então ele vai ser. Você vai encontrar você vai encontrar o cálcio na natureza sempre na forma 2 mais. Entendeu? Tá? É basicamente essa a ideia. É, C, selênio, 34. S2. Ó, 4S2. Oi. Tá, tá. Eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer todos, depois. Então, ó, 10, 20, tá? Depois do 4S2 vem o 3D, 10. Ó lá. Já deu 30. Tá vendo, ó? 10, 20, 30. Faltam 4. Ó lá. Prontinho. Olha lá, aquele problema que eu falei, que aparente parece, né, que as camadas estão encavaladas, uma coisa meio esquisita, né? Quem é a camada de valência? 4. Toda ela, né? Toda ela, ó. Isso e isso, tá? Eu vou escrever CV, 4S2, 4P4. Ô, gente, outra coisa que é legal da gente fazer, e é por isso que eu coloquei o Scandio aqui, é o seguinte. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar uma linha da tabela periódica. Vocês estão ligados que tabela basicamente é coluna-linha, né? Tá. Se você pegar, por exemplo, a terceira linha da tabela ou a segunda linha e for fazendo a distribuição eletrônica dos elementos, você vai perceber que cada coluna tem uma camada de valência diferente. Por exemplo, a coluna do neônio, se você pegar todos os gases nobres, tirando o hélio, né, que o hélio é o primeirão lá, a coluna do neônio, ela vai terminar sempre em S2P6, ó, sempre. Se você pegar os caras do cálcio, Bela Magrela casou com o senhor Barão, todos vão terminar em alguma coisa S2. Se você pegar a família do selênio, que é o casal, é o selênio, telúrio, polônio. Esqueci. Quem é o primeiro da família? Quem que é a família do selênio aí? Vê aí. Que eu vou lembrar a frase. É a família 6, né? Ou sete porquinhos. Ou sete porquinhos. Se você pegar os caras dos sete porquinhos, todos, e pegar a camada de valência dos caras, vai ser S2P4. Então, tipo, a família da tabela, ela é um resultado da distribuição eletrônica. Você pega, distribui os malucos. Olha a camada de valência de todo mundo. Reúne todos eles na mesma coluna. Então, se você sabe o término da, por exemplo, o celúrio termina em 4S2, 4P4, certo? Embaixo do selênio tem o telúrio. Tem o telúrio. Se você fizer a distribuição dele, vai terminar em 5S2, 5P4. 5S2, 5P4. Se você pegar o cara acima do selênio, quem é o cara que está acima do selênio? É o enxofre. O enxofre vai terminar em 3S2, 3P4. Acima. Olha aqui o enxofre, ó. Então, vocês estão percebendo? Já tô empurrando para cima de vocês, pessoal, a aula de tabela periódica. Para que a gente, na aula que estudar tudo isso, você já tenha visto um pouquinho, tá? Então, ó, uma dica se você quer estudar esse assunto de forma bem aprofundada. Primeira coisa que você faça quando você for estudar distribuição e tabela, pega todas as colunas e distribui o primeiro elemento da coluna. Só o primeiro. E vê como é que tá a camada de valência dele. Aquela camada de valência dele é de todo mundo que está embaixo, tá? Então você pega lá, família 5A. O primeiro cara da família 5A é o nitrogênio. Se você pegar a distribuição do nitrogênio e aplicar para os outros, só vai mudando esse número aqui, ó. Só vai mudando esse número, tá? A aula que vem a gente vai desenhar a tabela inteira aqui na lousa, tá? Relaxa.
Já traz aí a cartolina. É, vocês não gostam muito de desenhar, né? Vocês não curtem muito. Tá, deixa eu ver como é que nós estamos de horário aqui. Ah, legal, tá tranquilo. Agora eu preciso fazer a distribuição de Lewis, que ele pediu também. Ô, gente, eu vou fazer a distribuição de Lewis aqui do lado, tá? Que é pequenininha. Dica para fazer a distribuição de Lewis rápido. Dica para fazer a distribuição de Lewis rápido. Lembra que quando você faz a distribuição de Lewis, tem essa porcariada aqui de você saber se o elétron está emparelhado ou desemparelhado para você desenhar. Então a dica é a seguinte, ó. Você pega o elemento, vai, neônio. Você quer saber se o cara tem elétron emparelhado ou desemparelhado. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar a camada de valência dele e se você não quiser desenhar as janelinhas, você pega o número de elétrons dele, tem 8, né? E vai distribuindo assim, ó. Um aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui. Vai distribuindo como se você estivesse preenchendo cadeiras numa mesa. Acabou de distribuir. Tem elétron desemparelhado? Não, tá? Beleza? Isso é um truque. Funciona sempre? Não. Não, não funciona sempre. Quer ver um exemplo onde não funciona? Cálcio. O cálcio tem dois elétrons, gente. Cálcio tem dois elétrons. Os dois estão no 4s. Se você fizer esse truque aqui, vai aparecer que ele está desemparelhado, não vai? Ó. E na verdade não tá. Então, não é sempre que funciona, tá? É um truque. Geralmente, quando que funciona? Já vou dar a fita. Funciona geralmente quando é ametal. Quando o elemento tem muito elétron na camada de valência. Se o elemento tiver um, dois, três, se for metal, nem vale a pena também fazer isso aqui, né? Tá? Por exemplo, aqui já vale a pena, ó. 4s2, 4p4. Bom, esses dois aqui, ó, gente. Não sei se vocês conseguem ver de cabeça isso, mas esses dois estão emparelhados. Agora, e esses quatro? Será que tá dois emparelhado com dois? Não, né? Se você lembrar aqui, ó, como que é a distribuição eletrônica estável, né? Ó, um, dois, opa, três, quatro, né? Ó, tá? Aqui, ó. Então, na hora de fazer do selênio, dois emparelhados, aqui, ó. E aqui eu tenho mais dois, que são os emparelhadinhos também. E esses dois aqui, ó, sozinhos. Sozinhos. Oi. Lembra que no subnível P cabem seis elétrons? Para caberem seis elétrons, eu preciso de três orbitais. Isso vem lá dos números quânticos. Tá? Exatamente. Então, sabe, cabem seis elétrons, então eu sei que tem três orbitais, tá? Sempre a metade, isso mesmo. Oi. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Você não vai ficar, isso aqui você não faz pra nada. Não serve pra nada. Acabou. 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 Hum, recebem. Se bem que tem algum, na verdade assim, o boro é um ametal. O boro nem octeto, o boro nem octeto obedece. Ele estabiliza com seis elétrons. E ele, embora tenha três elétrons na camada de valência, ele não é considerado um metal. Sabe onde acontece isso também? O berílio, ele está em cima do magnésio. Ele é o número 4, eu acho. Agora, ele é um metal. Ele está na família dos metais. Agora, e se eu te disser, por exemplo, que o berílio faz ligação covalente? É o mesmo problema do boro. O que que acontece? Os elementos que têm poucos elétrons na camada de valência, geralmente eles tendem a perder elétron. Só que quando o elemento é muito pequeno, como é o caso do boro, como é o caso do berílio, a força que o núcleo exerce sobre os elétrons é tão grande que o átomo não consegue perder o elétron.
Então, tipo, porque o que a gente vai discutir na aula da semana que vem é que tudo na química, gente, fazendo uma piada meio infame, tamanho é documento. Porque o comportamento de um átomo, se ele vai perder ou se ele vai ganhar, tem a ver com o tamanho dele. Então, quando um átomo é pequeno, geralmente ele tem tendência de pegar elétron para si. Então, por exemplo, os átomos de metal, eles não perdem elétrons porque eles gostam de perder. Eles perdem porque eles têm facilidade que o elétron seja arrancado deles. Os não metais já têm o comportamento oposto. Se arrancar um elétron, por exemplo, por que a fila de eletronegatividade começa com FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Eles são ametais. São átomos que têm uma tendência brutal de puxar elétron. Por quê? Porque são pequenos. Então, quando o átomo vai ficando muito grande, ele acaba tendo mais propensão a perder elétron. Quando o átomo acaba ficando muito pequeno, ele tem mais uma propensão de ganhar elétron, tá? Isso tudo, próximo capítulo, tá? Que mais, gente, sobre o selênio? O berílio estabiliza com 4 e ainda hibridiza do tipo sp. Cara, o buraco é fundo, hein? O buraco é fundo. A gente não chegou nem num 1/20 do buraco ainda. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Que mais que ele pediu, além da distribuição? Acho que só isso, né? Distribuição de Lewis, elétron de valência, tá, só isso. Agora a questão número 4, gente. A questão 4 eu coloquei aqui para a gente aplicar o conceito de números quânticos. Questão 4. Considere que um determinado átomo apresenta seu elétron mais energético, chamado de elétron de diferenciação, com os seguintes números quânticos. Gente, então assim, primeiro a gente precisa, antes de entrar no número quântico, lembrar que quando eu faço a distribuição eletrônica, eu estou usando o critério de energia. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês o seguinte, galera, do selênio, quais são os elétrons mais energéticos dele? São esses últimos aqui, ó. Agora calma que tem mais. Desses quatro, quem é o mais energético? É o último que você colocou. Então, por exemplo, na hora que eu fui distribuir os quatro elétrons aqui dentro, eu comecei o primeiro elétron na caixinha da esquerda, o segundo elétron na caixinha do meio, o terceiro aqui na direita, e o quarto elétron foi esse, não é? Ó? Esse aqui foi o the last one. Ó, esse elétron se chama elétron de diferenciação, tá, gente? Eu estou só fazendo essa distinção do que é elétron de diferenciação, porque a gente vai usar isso aqui. Então ele fala assim, ó, tem um átomo que tem o seu último elétron, o último dos últimos, com os números quânticos. N igual a 3, L igual a 1, M igual a -1 e o spin menos meio. O spin menos meio. Observa que lá embaixo ele escreve o seguinte: considerando que o primeiro elétron apresenta spin mais meio, determine o número atômico desse átomo. Então, peraí. O primeiro elétron é menos meio. É mais meio, perdão. Ô, gente, então, só para a gente falar um pouquinho sobre a questão do spin, depois a gente entra na história. Qual a importância de eu saber que o primeiro elétron. Se o meu elétron é menos meio, qual a importância de eu saber que o primeiro elétron é mais meio? Por que isso seria importante? Porque assim, quando você vai distribuir isso, quando você vai distribuir o elétron no orbital, o que pode acontecer? Imagina que você está fazendo a distribuiçãozinha lá, pá, 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 pá. Pode acontecer do teu último elétron cair num orbital vazio, e aí ele seria o mais meio, ou pode ser
que o seu elétron seja o segundo, porque ali já tinha um primeiro. Percebem isso? Por exemplo, aqui, ó, no exemplo que eu dei do selênio, o nosso não era o segundo elétron? E aqui é a mesma coisa, ó. Então esse aqui é o mais meio, ó. Esse aqui é o menos meio. Então quer dizer, se o meu elétron é menos meio, é porque no orbital já tinha um elétron. Entendem isso? Vou repetir. Se o meu elétron é menos meio e o primeiro elétron é mais meio, significa que o meu elétron é o segundo elétron. Se ele é o segundo elétron, é porque já tinha um elétron ali dentro. Ele sentou num banco que já tinha uma pessoa, tá? E aí, depois que ele fala tudo isso, ele pergunta qual é o número atômico. Número atômico. Bom, vamos lá. O número atômico a gente sabe que é o número de próton. E o número de prótons, por sua vez, é o número de elétrons, partindo da premissa de que o átomo está neutro. Então, para eu achar o número atômico, gente, eu tenho que dar um jeito de achar quantos elétrons tem esse átomo. E é justamente aí que entram os dados do exercício. Por quê? Ele fala que esses números quânticos são do elétron de diferenciação. Ou, na prática, são do último elétron que você distribui. Então, qual que é a proposta do exercício, na verdade? É você ver onde está esse elétron. Então, a gente vai ter que, primeiro, descobrir onde ele está e fazer a distribuição até chegar ali, para ver quantos elétrons tem o átomo. Porque esse aqui vai ser o último elétron que você vai distribuir. Então, por exemplo, se esse elétron aqui, vou dar um exemplo que eu não lembro de cabeça qual que é a resposta. Se ele for o 47º elétron, o número atômico desse cara é 47. Se esse elétron for o 13º elétron, o número atômico vai ser 13, tá? Então vamos. Onde está esse cara? Bom, ele está no nível 3P. Agora para, calma. P. Estando no P, ele pode estar dentro de quantos orbitais possíveis? 3. 3. O orbital do meio é o zero. Agora vocês entendem por que tem que numerar essa porcaria? Senão você não sabe que orbital está o elemento. Menos um, mais um. O nosso está no menos um. Agora, aqui é que está o ponto crítico. Se ele está no menos um, ele está aqui. Então, ele pode ser o primeiro elétron. Nesse caso dele ser o primeiro elétron, 3p1. Ou ele pode ser o segundo elétron. Ou ele pode ser. Porque aí imagina o seguinte: distribuiu aqui, veio para cá e voltou. Quando ele voltar aqui, é porque os outros já foram preenchidos. Então, ou é 3p1 ou é 3p4. Não pode ser diferente disso. Se for o primeiro elétron, é 3p1. Se for o segundo elétron, é 3p4. E aí? 3p4. Entenderam? Essa é a diferença, por exemplo, de você saber se é o primeiro ou o segundo elétron. Porque se fosse o primeiro elétron, seria assim. Se fosse o segundo elétron, gente, olha a diferença. Vamos só colocar aqui para todo mundo ver com clareza, ó. Olha só a diferença de ser o primeiro ou o segundo elétron. Se for o segundo elétron, o que que eu tenho que fazer, ó? Primeiro, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, tá? Tem muita gente que não entende assim. Fala, professor, por que que não pode ser 3p2? Porque não pode colocar elétron emparelhados se você tem o orbital vazio, tá? Então a gente vai distribuir até 3p4, gente, tá? Um S2, 2, 3p4. Ah, é o enxofre, né? Puta, tudo isso para achar o enxofre de novo, tá? Por que que eu sei que é o enxofre? Porque o meu último elétron, que é o 3p4,
É esse aqui, ó. Para eu chegar nele, eu tive que percorrer 16 elétrons. Então, esse átomo, ele tem 16 elétrons. Se ele tem 16 elétrons, ele tem 16 prótons. Então, o número atômico dele é 16. Oi, qual parte? Aqui? Esse. Na semana passada, a gente discutiu na sala uma regra chamada regra de Rand, que ela basicamente explica a logística de como a gente preenche os quadradinhos. Então, quando você tem um certo número de elétrons para preencher os quadradinhos, você precisa preencher primeiro todos eles com um elétron cada e depois voltar preenchendo com o segundo, tá? O que que acontece? Essa informação do elétron me fez saber que o meu elétron é o segundo elétron a ocupar a caixinha. Se ele fosse o primeiro elétron, a distribuição terminaria aqui, ó. Eu colocaria o elétron na caixinha e ficaria 3p1. Agora, sabendo que o meu elétron é o segundo a ocupar a caixinha, para eu conseguir ocupar essa caixinha com o segundo elétron, as outras caixinhas precisariam estar lotadas de elétrons também. Lotadas não, um elétron. Então, eu teria um elétron aqui. Para eu botar o segundo elétron aqui, eu precisei de mais um, e esse é o segundo elétron, que é o nosso elétron que eu preciso. Então, a distribuição ela terminou em 3p4 por causa dessa regra. A regra que a gente discutiu na semana passada, ela chama regra de Rand. Rand, tá? Que explica um pouco isso. Beleza, gente? Ok. Deixa eu pedir um favor para vocês. Na aula de ontem, acho que ficaram faltando alguns exercícios, não ficaram? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada na parte de teoria atômico-molecular, gente? Porque agora eu quero gastar esses próximos minutos fazendo exercício. Da outra frente. Eu acho que a gente fez só até o 3. Só o 1. Tá, tá bom. Da 3 para frente. Então tá. Peraí que eu vou desligar esse vídeo, só para não misturar depois com os vídeos que eu coloco na plataforma. Peraí que eu já. Pro pessoal de casa. Alô? Opa.